Existe um momento decisivo na vida de todo homem em que ele percebe que o respeito não é concedido pela bondade de seus gestos, mas conquistado pela força de sua presença. Nicolau Maquiavel, o pensador florentino que desvendou os mecanismos ocultos do poder e da natureza humana, observou com precisão cirúrgica uma verdade incômoda. Aqueles que buscam ser amados acima de tudo frequentemente acabam desprezados, enquanto aqueles que compreendem a natureza do temor e da autoridade caminham com firmeza pelos corredores da influência. Você já se perguntou por que pessoas aparentemente bondosas e disponíveis são constantemente desrespeitadas, enquanto outras, que parecem menos acessíveis, comandam admiração instantânea? A resposta não está na crueldade, mas na compreensão profunda de como funciona a psicologia do respeito humano. Durante séculos, ensinaram-nos que a humildade extrema e a submissão aos desejos alheios seriam o caminho para a harmonia social. Maquiavel, contudo, enxergou além das máscaras da conveniência e revelou que a natureza humana responde não ao que é agradável, mas ao que é sólido, firme e inabalável. Quando você se torna previsível em sua benevolência, quando sua disponibilidade é ilimitada e suas fronteiras inexistentes, o mundo não te vê como virtuoso, te vê como fraco. E a fraqueza, nas dinâmicas de poder que regem as relações humanas, convida não à gratidão, mas ao desprezo velado ou explícito. Quantas vezes você já se sacrificou por alguém apenas para perceber que seu gesto foi interpretado como obrigação e não como generosidade? O pensador florentino nos legou uma compreensão fundamental. O poder genuíno não nasce da tentativa desesperada de agradar, mas da capacidade de estabelecer limites claros e de fazer com que suas palavras carreguem peso real. Quando um homem aprende a dosar sua disponibilidade, quando ele compreende que nem toda batalha merece ser travada e que nem toda provocação merece resposta, algo extraordinário acontece. Ele deixa de ser um alvo fácil e se transforma em uma fortaleza. As pessoas ao seu redor começam a sentir que existe algo diferente em sua presença, algo que não pode ser facilmente manipulado ou descartado. É nesse ponto preciso que a falta de respeito começa a evaporar e o poder verdadeiro começa a se manifestar. Mas atenção! Este conhecimento não é sobre se tornar um tirano insensível ou um manipulador cruel. Maquiavel jamais defendeu a brutalidade gratuita. Ele defendeu a inteligência estratégica, a consciência das próprias forças e a habilidade de utilizá-las no momento certo. O homem que domina essa arte não precisa gritar para ser ouvido. Não precisa ameaçar para ser respeitado. Não precisa humilhar para estabelecer sua posição. Ele simplesmente existe com tal clareza de propósito e firmeza de caráter que sua presença comunica autoridade sem pronunciar uma única palavra agressiva. Este é o segredo que separa aqueles que vivem mendigando reconhecimento daqueles que naturalmente o atraem. Ao longo deste conteúdo, você será guiado através dos princípios maquiavélicos que transformam homens comuns em figuras de respeito inquestionável. Você descobrirá por que a necessidade de aprovação constante é o veneno que corrói sua autoridade. Como estabelecer fronteiras que ninguém ousa cruzar sem parecer hostil. E de que maneira a percepção que os outros têm de você pode ser radicalmente alterada através de ajustes sutis, mas profundamente estratégicos em seu comportamento. Prepare-se para uma jornada que desafiará tudo o que te ensinaram sobre relacionamentos humanos e que te equipará com as ferramentas psicológicas que Maquiavel identificou como essenciais para quem deseja não apenas sobreviver, mas prosperar no teatro complexo das interações sociais e profissionais. E a primeira grande ilusão que Maquiavel desfez com maestria
foi a crença ingênua de que estar sempre disponível para os outros geraria gratidão e respeito. Na verdade, o pensador florentino observou que a natureza humana funciona de maneira contrária. Aquilo que está sempre ao alcance perde valor, enquanto aquilo que é escasso ou difícil de obter torna-se precioso. Quando você se coloca à disposição irrestrita de todos, quando atende cada chamado e resolve cada problema alheio imediatamente, você não está sendo visto como generoso, está sendo categorizado como alguém sem compromissos próprios, sem prioridades definidas, sem valor intrínseco suficiente para justificar sua própria agenda. Pense nas relações de poder que Maquiavel analisou entre príncipes e súditos, entre líderes e seguidores. Os governantes respeitados não eram aqueles que se dobravam a cada demanda popular, mas aqueles que mantinham certa distância estratégica, que faziam com que sua atenção fosse um privilégio conquistado e não um direito garantido. Esta mesma dinâmica opera em todas as esferas da vida. No ambiente profissional, quem está sempre disponível para assumir mais trabalho, rapidamente se torna o depositário de todas as tarefas indesejadas. Nas relações pessoais, quem cancela seus próprios planos repetidamente para acomodar os outros, acaba sendo aquele cujos planos são menos respeitados. A escassez cria valor. Este é um princípio econômico que Maquiavel intuitivamente aplicou à dinâmica do respeito humano. Quando você aprende a dizer não com firmeza e sem culpa, quando estabelece que seu tempo e energia têm fronteiras claras, algo fascinante ocorre na percepção alheia. Você deixa de ser comum e se torna raro. E o raro, por definição, desperta cuidado, consideração e respeito. As pessoas começam a pesar suas solicitações, a avaliar se realmente merecem sua atenção, a tratar seus compromissos com seriedade, porque percebem que você não está à disposição indiscriminada de qualquer capricho. Maquiavel entendia que o poder é fundamentalmente perceptivo. Não se trata apenas do que você é, mas do que os outros acreditam que você é. Um homem pode ter todas as virtudes do mundo, mas se ele as exibe com tal frequência e desprendimento que se tornam ordinárias, elas perdem seu impacto. Por outro lado, aquele que guarda suas capacidades para momentos estratégicos, que não revela todas as suas cartas de imediato, que mantém certo mistério sobre suas verdadeiras intenções e potencialidades, cria um aura de imprevisibilidade que comanda a atenção. Você não precisa ser melhor que os outros. Você precisa ser percebido como valioso o suficiente para que incomodá-lo ou desrespeitá-lo tenha um custo. A disponibilidade infinita comunica inconscientemente que você não tem nada mais importante a fazer, que sua vida carece de propósito próprio suficientemente relevante para competir com as demandas alheias. Maquiavel jamais defenderia que você se tornasse egoísta ou cruel, mas ele certamente defenderia que você protegesse seus recursos, tempo, energia, atenção, com a mesma vigilância que um general protege suas tropas. Porque no momento em que você trata seus próprios recursos como infinitos e descartáveis, você autoriza todos ao seu redor a fazerem o mesmo. E quando isso acontece, você não está sendo respeitado, está sendo usado. Observe os líderes verdadeiramente influentes ao longo da história, aqueles que Maquiavel estudou e sobre os quais escreveu. Nenhum deles era onipresente. Todos entendiam que a presença constante dilui o impacto, enquanto a presença calculada amplifica a autoridade. Quando você aparece em todo lugar, para qualquer coisa, a qualquer momento, você se torna parte da paisagem, notado apenas pela ausência, jamais pela presença. Mas quando você escolhe estrategicamente onde, quando e como aparecer, cada aparição ganha significado, cada palavra carrega peso, cada gesto comunica intenção deliberada.
A transformação começa quando você internaliza esta verdade maquiavélica. Respeito não é conquistado através da abundância de sua presença, mas através da qualidade e seletividade dela. Você não precisa estar em todas as conversas, resolver todos os conflitos, participar de todos os eventos ou responder todas as mensagens instantaneamente. Na verdade, quanto mais você faz isso, menos impacto você causa. O homem que compreende o valor estratégico da ausência calculada, que sabe quando recuar para amplificar o desejo de sua presença, que entende que nem toda solicitação merece resposta imediata. Este é o homem que começa a comandar respeito genuíno. E respeito genuíno é o fundamento sobre o qual todo poder duradouro é construído. Maquiavel identificou com precisão cirúrgica um dos maiores obstáculos ao poder pessoal: a necessidade patológica de ser amado e aprovado por todos. Esta necessidade, embora compreensível do ponto de vista emocional, é estrategicamente desastrosa, porque transforma você em refém das opiniões alheias. Quando sua paz interior depende da aprovação externa, quando você ajusta seu comportamento constantemente para evitar conflitos ou desagradar alguém, você entrega o controle de sua vida a terceiros. E aquele que não controla a si mesmo jamais poderá exercer influência real sobre suas circunstâncias ou sobre outras pessoas. O pensador florentino observou que os príncipes mais fracos eram aqueles que governavam com medo da impopularidade, tomando decisões não baseadas em estratégia, mas em como seriam percebidos. Esta mesma fraqueza se manifesta no homem comum, que evita estabelecer limites por temer ser visto como egoísta, que aceita tratamento inadequado para não ser rotulado como difícil, que silencia suas verdadeiras opiniões para não criar desconforto. Ironicamente, este comportamento não gera o amor que ele busca. Gera desprezo disfarçado de tolerância. As pessoas podem sorrir para você, mas internamente te categorizam como alguém facilmente manipulável, sem espinha dorsal, sem convicções firmes o suficiente para defendê-las. A necessidade de aprovação é insaciável por natureza. Não importa quantas pessoas você agrade hoje, amanhã surgirão novas demandas, novos julgamentos, novos testes de sua disposição em se moldar aos desejos alheios. Maquiavel entendeu que perseguir a aprovação universal é como perseguir o horizonte. Quanto mais você avança, mais ele se distancia. E durante esta perseguição fútil, você perde algo infinitamente mais valioso: sua própria identidade, seus próprios valores, seu próprio senso de direção. Você se torna uma folha ao vento, mudando de posição conforme a direção do sopro social. E folhas ao vento não comandam respeito, são apenas carregadas pela corrente. O homem verdadeiramente poderoso, na visão maquiavélica, é aquele que desenvolve uma fortaleza interior tão sólida que a opinião alheia se torna informação útil, mas jamais determinante de suas decisões. Ele ouve críticas e considera perspectivas diferentes, mas não permite que o medo do julgamento paralise sua ação ou comprometa seus princípios. Esta não é insensibilidade, é força. É a capacidade de suportar o desconforto social temporário em nome de objetivos maiores e valores mais profundos. Quando você demonstra esta qualidade, algo notável acontece. As mesmas pessoas que criticariam sua firmeza começam secretamente a admirá-la, porque no fundo todos reconhecem e respeitam aqueles que não se vendem facilmente. Maquiavel nunca defendeu que você deveria buscar ser odiado ou deliberadamente provocar conflitos. Mas ele definitivamente argumentou que é melhor ser respeitado e ocasionalmente temido do que ser constantemente agradável e sistematicamente ignorado. Porque o respeito baseado em firmeza é sustentável e autêntico, enquanto a popularidade baseada em complacência é frágil e falsa.
Você pode agradar 100 pessoas hoje e desagradar uma amanhã. E essa única pessoa descontente pode destruir a reputação que você construiu através de meses de servilismo. Mas quando você estabelece desde o início que tem princípios inegociáveis e fronteiras respeitáveis, mesmo aqueles que discordam de você reconhecem a integridade por trás de suas posições. A armadilha da aprovação se fecha completamente quando você percebe que está vivendo uma vida que não é sua, perseguindo objetivos que não te inspiram, mantendo relacionamentos que te drenam, tudo porque em algum momento você decidiu que ser amado era mais importante que ser autêntico. Maquiavel te diria que esta é uma forma de morte em vida. Você pode estar respirando, mas não está verdadeiramente existindo. O caminho para o poder real começa com a coragem de desapontar pessoas, de ser mal interpretado, de suportar críticas injustas sem se dobrar a elas. Porque quando você finalmente se liberta da prisão da necessidade de aprovação, você descobre algo extraordinário. As pessoas certas, aquelas que realmente importam, te respeitarão mais, não menos. A grande revelação maquiavélica é esta: você jamais será respeitado se primeiro não respeitar a si mesmo o suficiente para viver segundo seus próprios termos. E viver segundo seus próprios termos, inevitavelmente, significa desagradar aqueles que se beneficiavam de sua maleabilidade, incomodar aqueles que preferiam sua versão domada, perder aqueles que só permaneciam porque você era conveniente. Mas em troca, você ganha algo infinitamente mais valioso: sua dignidade, sua autoridade natural e o respeito genuíno daqueles cuja opinião realmente vale a pena considerar. Este é o preço do poder verdadeiro, e Maquiavel sabia que poucos estão dispostos a pagá-lo. Mas aqueles que pagam descobrem que o custo, por mais alto que pareça inicialmente, é ridiculamente pequeno comparado aos benefícios que colhem pelo resto de suas vidas. Maquiavel compreendeu algo que a maioria das pessoas ignora. A autoridade sem consequências é apenas sugestão. Você pode estabelecer todas as fronteiras verbais que desejar. Pode comunicar seus limites com eloquência e clareza, mas se não houver consequências tangíveis quando esses limites são violados, suas palavras se tornam vazias e seu respeito evapora. O pensador florentino analisou inúmeros governantes que faziam ameaças vazias, que estabeleciam leis sem mecanismos de aplicação, e todos eles compartilhavam o mesmo destino. Foram desrespeitados, desafiados e eventualmente destituídos. A mesma dinâmica opera em sua vida pessoal e profissional. Sem consequências reais, seus limites são meras decorações. A dificuldade que muitas pessoas enfrentam não está em perceber quando estão sendo desrespeitadas, mas em implementar consequências que façam a outra parte repensar seu comportamento. Maquiavel não defendia crueldade ou vingança desproporcional. Ele defendia proporcionalidade estratégica e consistência implacável. Quando alguém cruza uma linha que você estabeleceu, a resposta não precisa ser dramática ou emocional, mas precisa ser real e inevitável. Pode ser um afastamento temporário, uma redução de disponibilidade, uma recusa firme de continuar certos padrões de interação. O importante não é a severidade da consequência, mas sua certeza. As pessoas precisam saber que violar seus limites tem um custo palpável. A inconsistência é o maior inimigo da autoridade pessoal. Se você estabelece um limite hoje e o ignora amanhã porque não quer criar conflito, você ensina os outros que seus limites são negociáveis, que sua palavra não é firme, que com pressão suficiente você sempre cede. Maquiavel observou que a clemência excessiva ou mal aplicada não gera gratidão, gera desprezo e convida a novas transgressões. Por outro lado,
Quando você demonstra consistência implacável em fazer valer seus limites, mesmo que isso cause desconforto temporário, você estabelece um padrão de comportamento que as pessoas rapidamente aprendem a respeitar. A primeira vez que você mantém seu limite sob pressão é a mais difícil. A 10ª vez, nem sequer haverá pressão, porque todos já saberão que você não cede. O estabelecimento de limites claros não é um ato de hostilidade, é um ato de clareza e respeito mútuo. Quando você comunica explicitamente o que é aceitável e o que não é, você remove ambiguidade e dá aos outros a oportunidade de ajustar seu comportamento conscientemente. Maquiavel entenderia isso como boa governança. Um príncipe que estabelece leis claras e as aplica consistentemente é mais justo que aquele que governa caprichosamente, punindo hoje o que ignorou ontem. Da mesma forma, você é mais justo consigo mesmo e com os outros quando estabelece expectativas cristalinas e as mantém. As pessoas podem não gostar de seus limites inicialmente, mas respeitarão sua clareza e previsibilidade. A grande maioria dos conflitos interpessoais surge não de má intenção, mas de expectativas não comunicadas ou limites não definidos. Você espera que os outros adivinhem onde está sua linha vermelha, fica ressentido quando a cruzam, mas nunca a comunicou explicitamente. Maquiavel, sempre o pragmático, te diria que isso é ingenuidade estratégica. As pessoas não são leitoras de mentes. E esperar que elas respeitem limites que você jamais articulou é receita garantida para a frustração. O homem que exerce poder real primeiro comunica seus limites com clareza meridiana, depois os defende com consistência férrea e finalmente implementa consequências proporcionais quando são violados. Esta é uma fórmula simples, mas extraordinariamente eficaz. Há uma beleza estratégica em consequências bem aplicadas. Elas educam não apenas a pessoa que transgrediu, mas todos que observam a interação. Quando você mantém um limite firme e implementa uma consequência justa, você envia uma mensagem silenciosa, mas poderosa para seu círculo social ou profissional. Este homem não é alguém cujos limites você pode testar impunemente. E esta reputação, uma vez estabelecida, trabalha a seu favor constantemente. Você não precisa defender seus limites repetidamente com cada nova pessoa. Sua reputação de firmeza o precede e as pessoas naturalmente ajustam seu comportamento antes mesmo de testá-lo. Maquiavel reconheceria que o poder verdadeiro não está em exercer consequências constantemente, mas em raramente precisar exercê-las, porque todos já sabem que você o faria sem hesitação. O general, que nunca precisa usar sua força militar, porque todos conhecem sua disposição para usá-la, é mais poderoso que aquele que a usa frequentemente. Da mesma forma, o homem cujos limites são tão conhecidos e respeitados que raramente são testados, atingiu o ápice da autoridade pessoal. Mas para chegar a este ponto, você precisa primeiro estar disposto a suportar o desconforto de fazer valer seus limites, mesmo quando é mais fácil ignorá-los. Este é o investimento inicial que poucos fazem, mas que transforma completamente a dinâmica de todas as suas relações futuras. E uma vez feito, você descobrirá que viver com limites claros e consequências reais não apenas aumenta o respeito dos outros, aumenta profundamente o respeito que você tem por si mesmo. Um dos ensinamentos mais sutis e profundos de Maquiavel diz respeito ao timing e à natureza das respostas diante de provocações, ofensas ou desafios. O impulso humano natural diante de um desrespeito é reagir imediatamente, seja com raiva, justificativas ou confronto direto. Porém, o pensador florentino reconheceu que a reação instantânea frequentemente entrega mais poder ao provocador do que à pessoa provocada.
Quando você responde de forma emocional e imediata, você demonstra que o outro tem a capacidade de tirar você do centro, de controlar seu estado emocional, de forçá-lo a uma ação que talvez você não escolheria se estivesse em pleno domínio de si mesmo. A resposta calculada, por outro lado, é um instrumento de poder refinado. Maquiavel observou que os líderes mais astutos não eram necessariamente os mais rápidos em responder, mas os mais estratégicos em escolher se, quando e como responder. Nem toda provocação merece resposta. Algumas são tão insignificantes que respondê-las seria elevar seu autor a uma importância que ele não possui. Outras são testes deliberados para ver como você reage sob pressão, e uma resposta medida demonstra muito mais força do que uma explosão emocional. O homem que domina a arte da resposta calculada entende que silêncio estratégico pode ser mais perturbador para um agressor do que 1000 palavras de confronto, porque o silêncio deixa o outro sem certeza do seu próximo movimento, criando ansiedade e autodúvida. A resposta calculada não significa passividade ou covardia. Significa controle. Significa que você escolhe o campo de batalha, o momento do engajamento e as armas utilizadas, ao invés de permitir que outros façam essas escolhas por você. Quando alguém te provoca e você pausa, respira, analisa a situação antes de responder, você mantém a posição de força. Você não está sendo controlado pelas circunstâncias, você está controlando sua resposta às circunstâncias. Esta é uma distinção crucial que separa aqueles que reagem da vida daqueles que a conduzem. Maquiavel admirava líderes que possuíam esta capacidade de manter a compostura mesmo sob ataque, porque sabia que compostura comunica confiança, e confiança gera respeito. Há um elemento psicológico profundo na resposta calculada que Maquiavel compreendeu intuitivamente. Quando você não reage imediatamente às provocações, você força o provocador a lidar com a incerteza. Ele esperava uma reação específica que lhe daria controle da narrativa, mas sua ausência de reação ou sua resposta inesperada o desestabiliza. Ele começa a questionar se sua provocação teve o efeito desejado, se você sequer se importou, se talvez tenha avaliado mal sua posição. Esta incerteza transfere o desconforto psicológico de você para ele, e este é o momento em que você recupera o controle da interação sem precisar sequer levantar a voz. A resposta calculada também permite que você escolha o nível de energia que deseja investir em cada situação. Nem todo conflito merece sua atenção plena. Algumas batalhas são importantes e definem padrões de respeito futuro. Outras são distrações que apenas desperdiçam seu tempo e energia. Maquiavel aconselharia que você reserve sua força para as batalhas que realmente importam, aquelas que têm consequências duradouras para sua posição e reputação. Quando você responde a cada pequena provocação com intensidade máxima, você se exaure e demonstra que qualquer um pode tirar sua paz. Mas quando você responde seletivamente, com intensidade proporcional e timing estratégico, você preserva seus recursos e demonstra discernimento, uma qualidade que comanda respeito profundo. Existe uma técnica específica dentro da resposta calculada que Maquiavel reconheceria como particularmente poderosa. A resposta tranquila, mas firme, que não escala o conflito, mas também não recua. Quando alguém te desrespeita e você responde sem emoção visível, com clareza sobre o que é inaceitável, mas sem dramaticidade, você cria um desconforto único no outro. Ele não tem a satisfação de te ver abalado, mas também recebe uma mensagem inequívoca de que há uma linha que não deve ser cruzada novamente. Esta abordagem é duplamente poderosa, porque estabelece seu limite enquanto mantém você em posição de superioridade emocional. Você claramente não está perturbado o suficiente para perder a compostura,
mas está atento o suficiente para não deixar passar. A maestria final da resposta calculada é reconhecer quando a melhor resposta é uma ação ao invés de palavras. Maquiavel frequentemente observou que ações falam mais alto que discursos e que consequências tangíveis educam melhor que longas explicações. Quando alguém te desrespeita, às vezes a resposta mais poderosa não é confrontá-lo verbalmente, mas simplesmente ajustar seu nível de investimento na relação. Menos disponibilidade, menos energia, menos atenção. Esta resposta silenciosa, mas tangível, comunica volumes e, frequentemente, provoca mais reflexão no outro do que qualquer conversa direta faria. Porque, quando você simplesmente se retira sem explicações emocionais, você deixa a pessoa se perguntando o que exatamente aconteceu. E neste questionamento interno, ela frequentemente chega às suas próprias conclusões sobre onde errou. Este é o poder sutil, mas devastador da resposta calculada. Ela faz o trabalho psicológico sem você precisar dizer uma única palavra. Maquiavel é frequentemente mal interpretado como um defensor da crueldade e da força bruta, quando na verdade sua filosofia era profundamente estratégica e fundamentada em pragmatismo sofisticado. O pensador florentino reconhecia que firmeza sem sabedoria se torna tirania contraproducente, enquanto sabedoria sem firmeza se torna irrelevância filosófica. O homem verdadeiramente poderoso não é aquele que é constantemente rígido em todas as situações, mas aquele que sabe exatamente quando ser inflexível e quando ser adaptável, quando confrontar e quando recuar estrategicamente, quando falar e quando o silêncio serve melhor a seus interesses. Este discernimento é o que separa o poder duradouro do poder efêmero. A firmeza cega, que não considera contexto ou consequências de longo prazo, pode conquistar respeito momentâneo, mas criar inimigos permanentes. Maquiavel estudou numerosos exemplos de líderes que foram tão rígidos em suas posições que, eventualmente, provocaram coalizões contra si mesmos, unindo adversários diversos sob a bandeira comum de derrubá-los. Por outro lado, a flexibilidade excessiva, que nunca mantém posição firme em nada, gera desconfiança e desrespeito, porque ninguém sabe onde você realmente está ou pelo que você realmente luta. O equilíbrio está em ser firme em seus princípios fundamentais e valores essenciais, mas adaptável em suas táticas e métodos. Você pode negociar o como sem jamais comprometer o que. Maquiavel entendia que o poder real vem da capacidade de ler situações com precisão e responder com a abordagem mais eficaz, não com a abordagem mais consistente com uma ideologia rígida. Há momentos em que demonstrar força é essencial, quando seus princípios fundamentais estão sendo testados, quando uma fronteira não negociável está sendo cruzada, quando recuar criaria um precedente perigoso. Mas há também momentos em que demonstrar flexibilidade é mais poderoso. Quando a vitória a longo prazo requer concessão tática a curto prazo, quando preservar uma aliança importante vale mais que vencer um argumento específico, quando você pode alcançar seus objetivos através de cooperação mais eficientemente do que através de confronto. A sabedoria estratégica exige que você pense vários movimentos à frente, como um enxadrista. Maquiavel admirava líderes que conseguiam prever as consequências de segunda e terceira ordem de suas ações, não apenas os efeitos imediatos. Quando você é firme demais em uma situação menor, você pode ganhar aquela batalha específica, mas perder aliados importantes ou criar ressentimentos que voltarão para assombrá-lo. Quando você é flexível demais em uma questão fundamental, você pode evitar conflito imediato, mas estabelecer um padrão que minará sua autoridade progressivamente. O homem sábio avalia cada situação individualmente. Qual é o verdadeiro interesse em jogo aqui?
Este confronto serve meus objetivos de longo prazo ou apenas meu ego de curto prazo? O pensador florentino também reconheceu a importância da previsibilidade estratégica e da imprevisibilidade tática. Você deve ser previsível em seus valores fundamentais. As pessoas precisam saber que há certas linhas que você nunca cruzará e certos princípios que você sempre defenderá. Esta previsibilidade gera confiança e respeito, mas você deve ser imprevisível em suas táticas específicas. As pessoas não devem conseguir manipulá-lo facilmente porque sabem exatamente como você reagirá a cada estímulo. Esta imprevisibilidade tática mantém os outros em estado de atenção respeitosa, porque eles não podem simplesmente pressionar os mesmos botões e esperar os mesmos resultados sempre. Maquiavel escreveu extensivamente sobre a virtude, um conceito complexo que combina virtude, excelência e adaptabilidade estratégica. O homem com virtude não é escravo de um único modo de operação. Ele possui um repertório amplo de respostas e a sabedoria para selecionar a mais apropriada. Ele pode ser duro quando necessário, mas também gracioso quando vantajoso. Pode confrontar quando os princípios exigem, mas também pode recuar quando a estratégia aconselha. Esta versatilidade não é hipocrisia, é maestria. Você mantém seu núcleo imutável enquanto adapta sua superfície às exigências da situação, maximizando assim sua efetividade enquanto minimiza desgaste desnecessário. A lição crucial aqui é que firmeza e sabedoria não são opostos, mas complementos. A firmeza sem sabedoria te transforma em um obstáculo rígido que eventualmente será contornado ou quebrado. A sabedoria sem firmeza te transforma em um observador eloquente, mas impotente. Mas quando você combina ambos, quando você é firme onde importa e sábio ao escolher suas batalhas, quando você mantém seus princípios, mas adapta seus métodos, quando você demonstra tanto a força para manter posições, quanto a inteligência para saber quais posições merecem ser mantidas, você se torna uma força formidável. E é esta combinação, este equilíbrio maquiavélico entre firmeza e sabedoria estratégica, que garante não apenas respeito temporário, mas autoridade duradoura e influência sustentável ao longo do tempo. Porque as pessoas não respeitam apenas força bruta, nem apenas inteligência abstrata. Elas respeitam profundamente aqueles que demonstram ambas em medidas equilibradas. Maquiavel dedicou atenção considerável ao conceito de reputação, reconhecendo que no teatro das relações humanas, a percepção frequentemente importa tanto quanto, ou até mais que, a realidade. Uma reputação bem construída trabalha a seu favor constantemente, precedendo sua chegada em novos ambientes, influenciando como as pessoas te tratam antes mesmo de conhecê-lo pessoalmente. O pensador florentino entendia que um príncipe com reputação de força raramente precisava usar força real, porque a mera percepção de sua capacidade desencorajava desafios. Da mesma forma, quando você cultiva uma reputação de pessoa cujos limites são firmes, cujas palavras são seguidas de ações e cujo respeito próprio é inegociável, você cria uma atmosfera protetora que mantém o desrespeito à distância. A construção de reputação não acontece através de proclamações sobre quem você é, mas através da consistência entre o que você diz e o que você faz. Maquiavel desprezava líderes que falavam grandiosamente, mas agiam mesquinhamente, que prometiam firmeza, mas demonstravam fraqueza sob pressão. Cada vez que você estabelece um limite e depois o abandona, cada vez que promete uma consequência e depois não a implementa, cada vez que fala com convicção, mas age com hesitação, você corrói sua reputação tijolo por tijolo. Por outro lado, cada vez que você mantém sua palavra mesmo quando é inconveniente, cada vez que defende seu princípio mesmo sob pressão social,
Cada vez que sua ação reflete fielmente sua declaração, você adiciona outra camada de credibilidade à sua reputação. Existe um efeito multiplicador poderoso na reputação. Ela se constrói lentamente, mas, uma vez estabelecida, se propaga rapidamente. As pessoas compartilham histórias sobre indivíduos marcantes, aquele que manteve sua posição mesmo sob pressão extrema, aquele que implementou consequências justas mas firmes, aquele que não se dobra diante de manipulação. Maquiavel reconheceria que você não precisa demonstrar sua firmeza para cada pessoa individualmente, se sua reputação já fez o trabalho. Quando você é conhecido como alguém que não aceita desrespeito, as pessoas naturalmente ajustam seu comportamento preventivamente. Este é o poder silencioso, mas imenso de uma reputação bem estabelecida. Ela trabalha 24 horas por dia a seu favor, mesmo quando você está dormindo. A manutenção da reputação exige vigilância constante porque, assim como ela se constrói através de ações consistentes, ela pode ser destruída através de inconsistências pontuais. Um único momento de fraqueza pública em uma questão significativa pode desfazer meses de construção de credibilidade. Maquiavel aconselharia que você seja particularmente cuidadoso em situações de alta visibilidade, onde muitas pessoas observam como você se comporta. É nesses momentos que você está realmente forjando ou corroendo sua reputação. Quando você mantém sua integridade sob pressão pública, quando você não cede a demandas injustas, mesmo que ceder fosse mais confortável, você envia uma mensagem poderosa que se espalha muito além daquele momento específico. O pensador florentino também entenderia a importância de corrigir rapidamente qualquer dano à reputação. Se você cometeu um erro e cedeu onde deveria ter mantido firme, reconheça internamente o erro e tome medidas para restabelecer seu padrão na próxima oportunidade. Se você deixou passar um desrespeito que deveria ter confrontado, não fique remoendo. Use a próxima situação similar para demonstrar que aquilo foi uma exceção, não sua nova norma. A reputação não é destruída por um único deslize, mas por um padrão de deslizes não corrigidos. O homem que rapidamente retorna ao seu padrão de firmeza após um momento de fraqueza, mantém sua reputação praticamente intacta. O homem que usa um deslize como desculpa para abandonar completamente seus princípios, perde tudo. Há um aspecto fascinante da reputação que Maquiavel certamente apreciaria. Uma vez que ela atinge massa crítica, ela se torna autorreforçadora. As pessoas começam a interpretar até suas ações ambíguas através da lente de sua reputação estabelecida. Se você tem reputação de firmeza, um silêncio seu será interpretado como desaprovação poderosa. Se você tem reputação de fraqueza, o mesmo silêncio será interpretado como medo ou indiferença. Suas palavras ganham ou perdem peso não apenas por seu conteúdo, mas pelo histórico que as sustenta. Por isso, a construção de reputação é um dos investimentos mais valiosos que você pode fazer. Porque, diferentemente de muitos recursos que você acumula, a reputação não apenas serve você, mas multiplica a efetividade de tudo o mais que você faz. A reputação inabalável não surge de uma imagem fabricada ou de marketing pessoal vazio. Maquiavel tinha profundo desprezo por fachadas sem substância, por aparências que não refletiam realidade. A reputação verdadeiramente poderosa é aquela que se baseia em quem você genuinamente é e como você consistentemente age. Não se trata de fingir ser firme quando você não é, mas de se tornar firme e então deixar essa firmeza falar por si, através de suas ações repetidas. Quando sua reputação é autêntica, ela é virtualmente indestrutível, porque está ancorada em verdade. As pessoas podem tentar manchar sua reputação,
Mas, se suas ações consistentemente contradizem as difamações, a verdade prevalece. Por outro lado, uma reputação construída sobre falsidade eventualmente desmorona sob seu próprio peso, porque você não consegue manter indefinidamente uma fachada que contradiz sua essência. O caminho maquiavélico para a reputação inabalável é simples, mas exigente. Torne-se alguém genuinamente digno de respeito. Haja consistentemente de acordo com esse caráter e deixe que suas ações construam sua reputação naturalmente ao longo do tempo. Não há atalhos, mas também não há teto para quão alto você pode construir quando o fundamento é sólido. Maquiavel, embora vivesse em uma época sem a psicologia moderna, possuía uma compreensão intuitiva profunda de como a presença física comunica poder ou fraqueza. Ele observou que líderes eficazes não apenas falavam com autoridade, mas ocupavam o espaço com autoridade, moviam-se com propósito deliberado, mantinham posturas que comunicavam confiança. O pensador florentino reconheceria hoje o que a pesquisa confirma. A maior parte da comunicação humana acontece não através das palavras, mas através da linguagem corporal, tom de voz, expressões faciais e presença geral. Você pode dizer todas as palavras certas sobre estabelecer limites e exigir respeito, mas se sua linguagem corporal comunica submissão ou incerteza, as palavras perdem todo o poder. A presença começa com a postura física. Um homem curvado, com ombros caídos, que ocupa o mínimo de espaço possível, que evita contato visual, comunica instantaneamente que não se vê como importante ou merecedor de atenção. Maquiavel entenderia que esta é uma forma de autossabotagem. Você está sinalizando aos outros exatamente como tratá-lo, e esse sinal não está a seu favor. Por outro lado, a postura ereta, sem rigidez, o contato visual firme, mas não agressivo, a ocupação confortável do espaço ao seu redor, tudo isso comunica uma mensagem silenciosa, mas poderosa. Este é um homem que está confortável em sua própria pele, que não precisa se fazer menor para acomodar os outros, que possui uma autoridade natural que não precisa ser proclamada verbalmente. O controle emocional visível é outro componente crucial da presença poderosa. Maquiavel admirava líderes que mantinham compostura sob pressão, que não demonstravam pânico em crises nem euforia excessiva em vitórias. Esta estabilidade emocional comunica que você não é facilmente abalado pelas circunstâncias, que mantém seu centro independentemente do caos ao redor. Quando alguém te provoca e você permanece visivelmente calmo, quando há pressão e você responde com tranquilidade deliberada, ao invés de reatividade nervosa, você demonstra uma forma de força que intimida naturalmente sem precisar ser agressiva. As pessoas inconscientemente respeitam aqueles que possuem controle emocional porque reconhecem que esta é uma qualidade rara e valiosa. A velocidade e deliberação de seus movimentos também comunicam mensagens sobre seu estado interno e sua posição social percebida. Movimentos apressados, nervosos e erráticos sugerem ansiedade e falta de controle. Movimentos lentos demais podem sugerir preguiça ou desinteresse, mas movimentos deliberados, com velocidade apropriada à situação, comunicam propósito e confiança. Maquiavel observaria que líderes eficazes não corriam atrás de pessoas. Eles caminhavam com propósito, e as pessoas se ajustavam ao seu ritmo. Aplicado à sua vida, isto significa que você não precisa acelerar seu passo para acompanhar outros, ou apressar seus movimentos por ansiedade. Mova-se com intenção, no seu próprio ritmo, e observe como isso sutilmente altera a dinâmica de poder em suas interações. O tom de voz é talvez um dos elementos mais subestimados da presença poderosa. Você pode dizer as palavras mais firmes, mas se as diz com voz trêmula, hesitante ou excessivamente aguda, elas perdem impacto.
Maquiavel reconheceria que a voz calma, firme, que fala em volume adequado, sem gritar nem murmurar, que mantém ritmo controlado mesmo sob provocação, é uma arma formidável. Quando você fala, as pessoas deveriam sentir que cada palavra é deliberada, que você não está desperdiçando som, que se você está falando é porque tem algo que vale a pena ser dito. Esta qualidade de comunicação transforma até declarações simples em pronunciamentos que carregam peso. Maquiavel apreciaria particularmente o conceito moderno de congruência, o alinhamento entre o que você diz e como você o diz. Quando suas palavras dizem firmeza, mas sua postura diz submissão. Quando você estabelece um limite, mas sua voz treme. Quando você confronta alguém, mas evita contato visual. Há uma dissonância que as pessoas captam instantaneamente e interpretam como fraqueza ou falsidade. Por outro lado, quando há perfeita congruência, quando suas palavras, tom, postura, expressão facial e linguagem corporal todos comunicam a mesma mensagem de forma alinhada, você se torna incrivelmente persuasivo e impactante. As pessoas não podem apontar exatamente por quê, mas elas sentem sua autenticidade e autoridade em um nível visceral. A maestria da presença também envolve saber quando usar intensidade e quando usar calma. Há momentos em que aumentar ligeiramente seu volume, inclinar-se levemente para frente, intensificar seu olhar, amplifica sua mensagem apropriadamente. E há momentos em que fazer exatamente o oposto, baixar seu volume, forçando os outros a se inclinarem para ouvir, recuar fisicamente criando distância deliberada, suavizar sua expressão, enquanto mantém firmeza nas palavras, é ainda mais poderoso porque é inesperado. Maquiavel defenderia que você domine todo o espectro da presença, não apenas um modo fixo, para que possa calibrar sua apresentação à situação específica e ao efeito que deseja criar. O homem que só tem um tom de voz, uma postura, uma expressão, é previsível e facilmente neutralizado. Mas o homem que possui um repertório completo de presença e sabe quando usar cada elemento, é uma força adaptável e formidável que comanda respeito em qualquer contexto. E este domínio não exige talento especial, exige apenas atenção consciente, prática deliberada e o compromisso de alinhar sua presença externa com o poder interno que você está cultivando. Chegamos ao ponto onde todos os elementos discutidos convergem em uma síntese transformadora. Maquiavel não escreveu seus tratados como meros exercícios intelectuais, mas como guias práticos para a ação efetiva no mundo real. Da mesma forma, todo o conhecimento que você adquiriu até aqui só tem valor se for integrado em quem você é e como você vive. A transformação final não é sobre se tornar uma pessoa diferente, mas sobre alinhar sua expressão externa com a força que sempre existiu em você. Libertá-la das camadas de condicionamento social que te ensinaram a ser pequeno, complacente e facilmente ignorável. É sobre reconhecer que você sempre teve o direito ao respeito e finalmente reivindicá-lo sem culpa ou hesitação. A integração autêntica do poder maquiavélico começa com uma decisão fundamental. Você escolhe conscientemente que tipo de pessoa será e que tipo de vida viverá. Não mais à deriva nas correntes da opinião alheia, não mais moldado pelos caprichos das expectativas externas, mas firmemente ancorado em seus próprios valores, princípios e objetivos. Maquiavel entenderia isto como o despertar da virtude. O momento em que um homem deixa de ser objeto das circunstâncias e se torna sujeito de seu próprio destino. Esta decisão não é algo que você toma uma vez e pronto. É uma escolha renovada diariamente, testada constantemente, refinada através de experiência.
mas tornando-se progressivamente mais natural até que viver com integridade e autoridade se torna sua segunda natureza. A jornada de transformação inevitavelmente encontrará resistência, tanto interna quanto externa. Internamente, você lutará contra anos de condicionamento que te ensinaram a buscar aprovação, evitar conflito e se fazer menor para não incomodar. Velhos padrões não morrem facilmente. Eles sussurram em momentos de pressão, sugerindo que seria mais fácil voltar ao comportamento antigo, ceder só mais uma vez, evitar aquele confronto desconfortável. Maquiavel te diria que estes momentos de tentação são cruciais. Cada vez que você resiste ao chamado da fraqueza familiar e escolhe a firmeza desconfortável, você fortalece sua nova identidade. É como construir um músculo. As primeiras repetições são exaustivas, mas com prática consistente você se torna progressivamente mais forte, até que o que era esforço se torna naturalidade. A resistência externa será igualmente intensa, talvez até mais. As pessoas ao seu redor estavam confortáveis com a versão antiga de você, aquela que cedia facilmente, que estava sempre disponível, que não criava ondas. Quando você começa a estabelecer limites, a recusar demandas injustas, a exigir tratamento respeitoso, alguns reagirão com surpresa, outros com irritação, alguns até com hostilidade. Maquiavel te prepararia para isto e te aconselharia a não recuar. Esta resistência não é sinal de que você está errado. É sinal de que você está finalmente certo e que aqueles que se beneficiavam de sua fraqueza anterior estão desconfortáveis com sua força emergente. Os que realmente te valorizam se ajustarão e respeitarão sua nova postura. Os que se afastam revelarão que nunca valorizaram você genuinamente, apenas a conveniência que você oferecia. Um dos aspectos mais libertadores desta transformação é a percepção de que você não precisa ser perfeito para ser respeitável. Maquiavel nunca defendeu uma perfeição impossível. Ele defendeu efetividade pragmática e integridade consistente, não impecabilidade. Você cometerá erros, enfrentará situações onde não saberá exatamente como reagir. Encontrará momentos onde sua firmeza falha. Isto não invalida sua jornada nem destrói sua autoridade. O que importa é sua trajetória geral, sua disposição para corrigir curso quando erra, sua consistência em retornar aos seus princípios mesmo após tropeços. O homem que mantém seus padrões 80% do tempo é infinitamente mais respeitável que aquele que não tem padrões nenhum. E muito mais realista que o perfeccionista paralisado, que nunca age por medo de falhar. A transformação verdadeira resulta em uma forma específica de paz interior que Maquiavel reconheceria como a recompensa final do poder autêntico. Não é a paz da passividade ou da evitação de conflitos, mas a paz profunda de alguém que vive alinhado com seus valores, que não trai a si mesmo para acomodar outros, que sabe defender seu espaço quando necessário e relaxar quando apropriado. É a paz de não estar constantemente ansioso sobre a opinião alheia, porque você está seguro em sua própria autoavaliação. É a paz de não precisar provar nada, porque você já sabe quem é e o que vale. Esta paz irradia naturalmente como presença, como confiança silenciosa, como autoridade não proclamada, mas universalmente sentida. Maquiavel fecharia este tratado prático, lembrando você de que poder sem propósito é tirania vazia, e firmeza sem compaixão é brutalidade estéril. O objetivo de todo este trabalho não é te transformar em um manipulador frio ou em um tirano doméstico, mas em um homem de substância genuína que vive com dignidade, que trata os outros com justiça, que oferece lealdade àqueles que a merecem e fronteiras àqueles que as necessitam. O homem verdadeiramente poderoso é generoso a partir de força, não de fraqueza.
É gentil porque escolhe ser, não porque tem medo de não ser. É respeitoso com os outros porque exige respeito de si mesmo. Esta é a transformação final. Quando você percebe que todo o poder que buscava externamente já existia internamente, esperando apenas que você o reconhecesse, o reivindicasse e o expressasse autenticamente no mundo. E neste momento de reconhecimento, a falta de respeito que você tolerava simplesmente evapora. Não porque as pessoas mudaram, mas porque você mudou. E essa mudança interna se refletiu irresistivelmente em como você é tratado externamente. Este é o poder autêntico, o respeito merecido, a autoridade conquistada através não de truques ou manipulações, mas de se tornar genuinamente digno do respeito que você sempre mereceu, mas estava condicionado a não reivindicar. Há um instante decisivo na existência de todo homem, quando ele finalmente compreende que passou anos construindo uma prisão invisível com as próprias mãos, tijolo por tijolo de complacência, de aprovação buscada, de limites não estabelecidos. Maquiavel dedicou sua vida a estudar as mecânicas do poder, não por fascinação abstrata, mas porque reconheceu que compreender essas dinâmicas é fundamental para qualquer pessoa que deseje viver com dignidade e propósito. O que você descobriu ao longo desta jornada não são truques de manipulação ou estratégias de dominação. São verdades atemporais sobre como o respeito funciona, como a autoridade se constrói e como o poder autêntico se manifesta quando um homem finalmente decide parar de se trair por conveniência alheia. A revelação mais profunda que Maquiavel oferece não está em seus conselhos sobre táticas específicas, mas em sua convicção inabalável de que você tem o direito e a responsabilidade de se governar a si mesmo antes de permitir que outros governem você. Cada vez que você cedeu quando deveria ter mantido firme, cada vez que silenciou sua verdade para evitar desconforto, cada vez que aceitou menos do que merecia por medo de ficar sozinho, você não estava sendo virtuoso, estava sendo cúmplice de sua própria diminuição. E a grande notícia, a mensagem libertadora que ressoa através de todos os ensinamentos maquiavélicos, é que este padrão pode ser quebrado a qualquer momento através de uma decisão seguida de ação consistente. Você não está condenado eternamente ao desrespeito que tolerou no passado. Você está a uma escolha de distância de iniciar uma transformação que reverberará por todo o resto de sua vida. Olhe ao seu redor e observe aqueles que comandam respeito genuíno, não através de posições impostas ou títulos concedidos, mas através da força silenciosa de seu caráter. Eles não são necessariamente mais inteligentes, mais talentosos ou mais afortunados que você. A diferença fundamental está em uma única qualidade. Eles decidiram que seu respeito próprio não está à venda, que suas fronteiras não são negociáveis, que sua dignidade tem um valor não monetário, mas absoluto. E porque tomaram esta decisão internamente e a expressaram consistentemente através de suas ações, o mundo ao redor respondeu ajustando-se à sua firmeza, ao invés de esperar que eles se ajustassem à pressão externa. Este pode ser você, não em algum futuro distante, quando todas as condições forem perfeitas, mas começando agora, neste momento, com a próxima interação que você tiver. Maquiavel te diria que o caminho à frente não será fácil, que haverá momentos de dúvida, instantes em que o velho padrão sussurrará promessas de conforto se você apenas ceder mais uma vez. Mas ele também te diria que cada pequena vitória sobre sua tendência à complacência, cada limite mantido sob pressão, cada momento em que você escolhe sua integridade sobre a aprovação alheia, se acumula em um momentum imparável. A transformação não é um evento único, mas um processo contínuo de escolhas alinhadas com quem você decidiu ser. E a cada escolha correta,
Você não apenas muda como os outros te veem, você muda profundamente como você se vê, reconstruindo sua autoimagem de uma pessoa que aceita migalhas para uma pessoa que estabelece o padrão de como deseja ser tratada. A mensagem final que precisa ecoar em sua consciência é esta: você sempre foi digno de respeito, sempre mereceu ser tratado com consideração, sempre teve o direito de estabelecer limites e esperar que fossem honrados. O que faltava não era merecimento, mas a coragem de reivindicá-lo. E agora, armado com a sabedoria maquiavélica sobre como o poder real funciona, como a autoridade se constrói e como o respeito é conquistado, você não tem mais desculpas para permanecer na versão diminuída de si mesmo que aceitou durante tanto tempo. O momento de transformação não é amanhã, é agora. Porque cada segundo que você adia é outro segundo vivendo abaixo do seu potencial de dignidade e poder. Se este conteúdo ressoou com algo profundo em você, se você sentiu aquele desconforto produtivo que vem de reconhecer verdades que você sempre soube, mas evitava confrontar, então honre esse despertar deixando uma curtida, compartilhando com alguém que também precisa ouvir esta mensagem e se inscrevendo neste canal para continuar essa jornada de autodescoberta e fortalecimento. Porque quando homens decidem coletivamente parar de aceitar desrespeito e começar a reivindicar seu poder autêntico, não apenas vidas individuais mudam. A própria cultura se transforma, e essa transformação começa com você, agora, neste momento decisivo de clareza e determinação.